quando a gente vai descobrindo Cara, as coisas, fala assim, agora eu tô entendendo o porquê disso. Quer ver um exemplo? A perseguição dos quadrinhos nos Estados Unidos por causa daquela coisa do pânico moral. O que que é o pânico moral? Eu começo a colocar na cabeça das pessoas que aquilo vai destruir a família, que aquilo vai destruir e não sei o quê. E aí as pessoas, os pais principalmente, que não leem os quadrinhos, eles falam assim, queima isso aqui, que isso é do capeta, isso é. é mal e etc. A estratégia do passado continua sendo hoje no mundo inteiro. E aí você percebe que você tinha quadrinhos de terror naquela época, com violência explícita, etc. E aí começa aquela perseguição no marcatismo, período aí posterior à Segunda Guerra, tudo era comunismo, tudo era esquerda, aquela coisa toda. E aí começa a perseguição aos quadrinhos. E aí com essa perseguição, as editoras decidem criar um código de ética. Então não podia ter sexo, tanto que é raríssimo até hoje você encontrar beijo nos quadrinhos mainstream. Ah, É isso é muito verdade. raro. Então não podia ter sexo, não podia ter violência, tinha que ter terminando o herói sempre Ah, vencendo de criaram alguma. até isso, cara. Tudo isso. Tinha uma Caramba, série que de loucura, regras. cara. Por isso que os quadrinhos dos anos 60 e 70 eles são super infantis. E os dos anos 30, 40 É, têm uma pegada é infantil, quente, mas o mas já é negócio. mais quente. diferenciado. É uma outra realidade, né? Mas por que desse código de censura? A sociedade estava mudando nos Estados Unidos, está passando por uma série de transformações, então que você tinha que achar um culpado para isso. Sempre, Ah, né? E colocaram aí colocaram no podia rabo ser o da. videogame, podia Exato. ser a televisão, na Botou no rabo dos época, quadrinhos. quadrinhos. E aí, né, nessa história toda, criou-se esse código de ética, e aí você percebe que alguns artistas continuavam sendo subversivos. Por exemplo, o Moulton, que criou a Mulher Maravilha, ele era uma figura extremamente curiosa, professor de psicologia na universidade, mas ele tinha acesso a movimentos feministas e ficava encantado com aquilo, com essa mudança de atitude. Ele incorpora isso nos seus quadrinhos. Na vida pessoal, ele tinha duas esposas. Ó, Tinha a esposa dele, oficial, e tinha uma aluna dele que passou a morar na mesma casa. Então você tinha lá uma coisa de Um três. combinado É ali. um combinado. E aí ele começa a introduzir esses elementos nas histórias da Mulher Maravilha. Por quê? Ela vem de uma sociedade que só tem mulheres. Ela usa o laço da verdade, que é o polímetro, que é aquele detetor de mentiras, que foi ele que criou. Cara, Esse Charles Moulton, ele criou isso. Então ele vai incorporando esses elementos. E nas capas iniciais, isso também é um motivo da perseguição, ele vai fazendo testes se as pessoas percebem ou não. Todas as capas dos primeiros anos da Mulher Maravilha tem elementos fálicos. É um míssil, é não sei, alguma coisa do tipo, que cara, ela está em o cima. do míssil eu lembro. Então, essas coisas Mas o do resto eu não lembro, não. sempre tem algum elemento fálico que colocava de propósito ali para chamar a atenção. E o público, de modo Não geral, não é. percebia. Os leigos Olha igual a só, gente. por que, que a gente tem tanto quadrinho no Brasil ligado à religião? Porque no meio daquele, no início, aí, quando a gente estava conversando sobre a perseguição aos quadrinhos, aconteceu que grupos italianos, padres italianos, defendiam que o quadrinho era uma coisa que desvirtuava a nação italiana, que era importado dos Estados Unidos, toda aquela coisa. E isso chegou no Brasil via Itália, com os padres daqui. A editora Ebal usou uma estratégia muito curiosa, que foi começar a publicar quadrinhos de histórias bíblicas ou de personagens da nossa história. E aí isso começou a fazer sucesso. Então, as primeiras bíblias em quadrinhos no Brasil começaram com um haitiano que Ó, morava aqui, um baita artista, que fez a primeira versão da Bíblia em quadrinhos. E hoje tem um monte, febre. febre de bíblias no formato de quadrinhos. O que é curioso, porque não é toda a Bíblia, são histórias selecionadas, aí você vai dando uma roupagem. Em mangá, por exemplo, a Bíblia em mangá, tem uma edição da Sociedade Bíblica Internacional que é super violenta, é super explícita Sangrento mesmo. naquelas coisas do Antigo Testamento e É o tal. Mel Gibson dos mangás. Mel Ó, Gibson dos tipo mangás. isso. Mas as outras não, são mais higienizadas. Então mostram a representação de Jesus branco, cabelo liso, etc. Mais uma visão ocidental do texto. Então, fora isso, você tem artistas brasileiros que fazem representações que são mais provocativas. Representa Jesus como judeu uhum. típico, daquela região, moreno, um outro tipo de cabelo e tal. Já tem outra abordagem, outra pegada. Então,
Cara, a gente tem assunto aí para passar a Caramba, noite cara, conversando. Por exemplo, eu posso dizer que eu li eu joguei banco imobiliário e fiquei rico. Então a relação é a mesma. As pessoas leem quadrinhos, então vão praticar loucuras. É absoluta exceção que acontece isso, absoluta. A maioria absoluta mesmo, lê e sabe que ali é ficção, que o mundo real é outra coisa. Eu nunca ouvi falar de verdade um caso comprovado que alguma criança pegou uma toalha, colocou nas costas e pulou do quarto andar. Nunca ouvi falar caso comprovado. Tem muita lenda urbana de fake, etc., sobre isso. Mas um fato mesmo que tenha efetivamente acontecido, eu nunca vi. Há muita fábula nesse Tem, né? sentido, achando que as crianças são altamente influenciáveis, etc. Não, não é bem assim. Eu li todas essas coisas na minha infância, lia, curtia, mas estava no meu mundo real. E assim, até hoje eu não conheço ninguém que seja assim. Talvez um fã mais empolgado, que se anima lá na discussão e aumenta a voz, mas além disso, eu nunca vi nada do tipo. É, Então, o que que eu acho que deve ser pensado? No final das contas, qual é o meu público-alvo? Para quem eu estou falando? Se é para uma quinta série, tem um determinado tipo de quadrinho. Se é terceiro ano do ensino fundamental, é outra coisa. Se é universidade, é uma terceira coisa. tem isso, né? Então, saiu um quadrinho que foi distribuído pela Prefeitura de São Paulo há alguns anos, para a rede pública, sobre futebol. E aí tinha palavrão pra caramba, um quadrinho super legal, com 11 histórias de vários artistas falando sobre o outro lado do futebol. Super legal, da editora Veneta, super bom, mas aí foi recolhido. Porque deu um problema com os pais e professores, porque aquele quadrinho tinha palavrão, tinha nudez, etc. Então, para as séries iniciais, não faz sentido. Talvez para o ensino médio funcionasse melhor. É. Então, é uma coisa da adequação. Atrai a atenção, talvez, no ensino médio, atrai uma atenção pra pessoa ler e tal, às vezes tendo uma... Alguns desses quadrinhos que eu citei para você, Maus, Persépolis, que falam da Segunda Guerra, Game Pés Descalço, do Japão na Segunda Guerra, eu vejo gente no ensino fundamental e médio lendo e as crianças, jovens, ficam encantadas com Pirando esse mesmo. material. E aí ficam, não, quero ler agora sobre isso, quero ler sobre a guerra, quero ler sobre fascismo, sobre nazismo e como é que foi, etc. Porque se encontraram naquela história. Atiçando a curiosidade para aprender. Atiçou. Não é todo mundo que curte, justo, Sim, beleza, mas não agrada como todo mundo. qualquer coisa. É. Então, né, nessa vibe, nessa abordagem, a riqueza é você perceber que o pessoal também entra na história, mas tem que adequar o público. Se eu levo X-Men, Deus ama, o homem mata, para uma turma de quinto ano, Puxa vida. não faz sentido. Se eu levo para o ensino médio, eu posso ter essa discussão. Gurizada já entra mais no assunto. Claro, É, maturidade, repertório. O que que é o repertório? Quais as leituras que eu trago anteriormente? Para não pirar o leitor desnecessariamente. Você quer provocar ele a uma leitura. exato. Você não quer desestimular É, ele, não, com Exatamente. certeza.